Programa Qualidade de Vida, mais uma vez aqui no consultório do Dr. Luciano Marcos Silva. É isso mesmo, ele que é cirurgião plástico e vai continuar respondendo perguntas sobre um tema muito importante, prótese de silicone. Nós fizemos em 2 programas e ele mais uma vez está aqui para esclarecer alguma coisa. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Sim, Beto. Eu que agradeço o convite. Estou aqui para prestar esses esclarecimentos, são muito importantes para a população em geral. Né? Tá certo, já foi feita várias perguntas no programa passado e agora nós vamos perguntar como é feito essa cirurgia, doutor. Bom, a cirurgia para implante de prótese mamária de silicone, a cirurgia que deve ser feita em ambiente hospitalar, com um médico anestesista, e a anestesia utilizada para essa cirurgia, dependendo do caso, né, quando é feito só o aumento do volume das mamas com a prótese, sem ressecção de excesso de pele, sem correção de queda das mamas, né, só para aumento de volume, é uma cirurgia que pode ser feita com anestesia local e uma sedação feita pelo médico anestesista. Nos casos que existe uma queda da mama, que a gente tem que corrigir essa pitose e tirar o excesso de pele, aí a cirurgia deve ser feita com uma anestesia geral ou uma anestesia peridural alta. Doutor Luciano, as próteses mamárias de silicone, ela atrapalha na gravidez? Não, as próteses de silicone, elas promovem o quê? O aumento do volume das mamas. Com a gravidez, existem alterações no metabolismo, né, das mulheres, do organismo todo, que estão relacionadas com a ação de hormônios. Então, na presença de uma gestação, as mamas, por estímulo hormonal, elas vão aumentar de volume, vão ficar hipertrofiadas, preparando o organismo da mulher para a gestação e para o nascimento do nenê, com o intuito de amamentação, que seria decorrente de todas as gestações, né? Então, com o aumento do volume das mamas, elas ficam hipertrofiadas e por estímulo e ação de hormônios vai ocorrer a produção de leite e a amamentação. As mulheres que têm prótese de silicone, não ocorrem alterações, né, nas mamas, porque os hormônios vão atuar da mesma maneira. As mulheres que têm aquela tendência de produzir leite, que às vezes tiveram já um nenê e amamentaram, depois de uma cirurgia com prótese, vão amamentar normalmente, isso não vai mudar. Doutor, atualmente é necessário trocar, no caso, aí, a prótese? Olha, essa é uma pergunta interessante que a gente tem que esclarecer bem. E todas as pacientes que eu atendo no meu consultório, eu deixo bem claro e defino isso para as pacientes, que as próteses de mama, elas não são vitalícias, elas não são para a vida toda, tá? As próteses, elas são colocadas, elas têm uma vida útil. A gente tem o dever de explicar isso e a gente tem que orientar para as pacientes. As próteses têm uma vida útil. Quando a gente coloca uma prótese de silicone nas mamas, o organismo ele cria uma cápsula, né, uma estrutura que vai envolver essa prótese. Essa cápsula ela é elástica, né, tanto é que depois de meses de operada a paciente consegue movimentar todas as posições, consegue dormir de lado, de bruço, de qualquer maneira. Isso não atrapalha em nada as funções, os movimentos, atividade física, nada. Acontece que a partir de 10 anos do uso desse implante, isso vai depender de cada paciente, de cada organismo, mas sabe-se que a partir de 10 anos começam a aparecer na paciente alguns sinais de que estaria na hora de substituir essa prótese, de trocar esse implante. Isso inicia com pequenos locais, às vezes na borda da mama, com um pouquinho de endurecimento, alguma coisa assim. E com o passar de alguns anos, isso é uma evolução lenta, tá? Que demora anos para ocorrer, pode levar a alguma limitação, algum tipo de dor, né? De pequena intensidade. Na maioria dos casos, seria esse o momento que a paciente procura um cirurgião plástico para trocar essa prótese.
Isso pode acontecer com 15 anos, com 12 anos, às vezes até mais. Vai depender do organismo da paciente. Tá? Então a gente tem que orientar, esclarecer bem para as pacientes que as próteses não são para a vida toda. Vai chegar um dia que vai ter que fazer uma nova cirurgia e substituir essa prótese. É uma nova cirurgia feita da maneira que foi feita anterior, é uma cirurgia tranquila, simplesmente vai ser substituída uma prótese e colocada outra. Correto? Ok. Foi feita a cirurgia, em quanto tempo, no caso, aí a paciente poderia fazer uma atividade física e ter sua vida normal? No pós-operatório da cirurgia de prótese de mama é um pós-operatório bem tranquilo, bem sossegado, tá? No início tem um edema, a mama fica um pouco inchada, né? E algumas áreas às vezes de equimose, um pouco roxo. Mas esse edema durante o primeiro, segundo mês que observa-se um pouco mais, depois ele vai reduzindo. As atividades, os movimentos, as pacientes têm que no início ter muito cuidado, algumas restrições, né? Mas para a atividade física, em torno aí de 1 mês e meio a 2 meses, ela pode voltar a fazer as atividades, né? As atividades que ela fazia normalmente, para esforço físico, pegar peso acima de 2 meses, 2 meses e meio, pode voltar a praticar atividade de academia, por exemplo. Tá certo. Doutor Luciano, vamos falar agora sobre o material. O gel, ele pode se romper? Olha, Beto, essa questão do gel de silicone, existem várias empresas no mercado que vendem próteses de silicone, tá? Eu acho que a gente que faz esse tipo de cirurgia, que vai colocar um implante desse numa paciente, a gente tem que pensar em utilizar um produto de qualidade, né? Que tenha uma confiabilidade, que você tenha segurança e possa promover isso para ela, né? Com o passar dos anos, a tecnologia de fabricação desses implantes melhorou muito, melhorou o envoltório, o revestimento da prótese de silicone. O gel é um gel mais espesso, antigamente o gel era bem mais, mais líquido e existia com maior frequência, às vezes ruptura ou extravasamento desse gel de silicone. Hoje, com a melhora da tecnologia, as próteses têm uma confiabilidade bem melhor, tá? Assim, para ter uma ruptura dessa prótese seria mesmo um trauma, um impacto bem mais forte no tórax para poder acontecer isso, né? Tá certo. E os pacientes que querem fazer, mas têm medo, o que você poderia dizer? Olha, a orientação nossa é a seguinte: a paciente que quer fazer uma cirurgia plástica, necessariamente a paciente tem que procurar um especialista, um cirurgião plástico. É o profissional que está habilitado para fazer esse tipo de procedimento, tá? E o cirurgião plástico com um título de especialista, que tenha título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tá? Esse é um profissional que tem um respaldo técnico científico para fazer os procedimentos de cirurgia plástica estética, que tem a formação, que teve um período de formação longo, né? E habilitação para fazer esse tipo de cirurgia. Então, a paciente primeiro seria procurar o profissional habilitado para fazer esse procedimento. E, em segundo lugar, a paciente tem que procurar analisar bem o tipo de cirurgia que ela quer fazer, procurar outras pacientes que já fizeram com esse médico, com esse profissional que ela procura, né? Para que ela possa ver resultados, para que ela tenha sucesso naquilo que ela deseja, né? Tá aí, pessoal, e se surgiu alguma dúvida desse assunto maravilhoso, prótese de silicone, é só você ligar 3947-1353. Eu já estou aqui agradecendo, né, o doutor Luciano Marcos pela participação aqui no programa Qualidade de Vida. Eu agradeço o convite, Beto, e quero dizer que estou aqui à disposição, né, para novos esclarecimentos. E ele vai participar novamente do nosso programa, porque eu já fiz um convite, porque temos dúvidas dos nossos telespectadores. O pessoal quer saber sobre a calvície e ele vai estar participando e gentilmente aceitou o nosso convite para participar mais uma vez do programa Qualidade de Vida.